Olá, eu sou o professor Hélio Tosatti e neste vídeo irei apresentar funções elementares. As funções elementares são as funções mais utilizadas no curso de cálculo. Sempre que for possível, reveja o vídeo para não esquecer quais são as suas propriedades e o esboço dos gráficos dessas funções. Antes de apresentar quais são as funções elementares, irei definir o que são interceptos. Os pontos da forma x0, onde a curva encontra o eixo x, são chamados de x-interceptos. E a abscissa x também é chamada de raiz da função. Os pontos onde a curva encontra o eixo y, que são da forma 0y, são chamados de y-interceptos. A primeira função elementar é chamada de função constante. Uma função constante é uma função que associa qualquer número real x ao mesmo número real k. Quando k é diferente de zero, a representação gráfica desta função será sempre uma reta paralela ao eixo x, com o y-intercepto 0k. Quando k é igual a zero, temos que a função constante f de x igual a zero também é conhecida como função nula e tem sua representação gráfica o eixo x. Uma função definida na forma y igual a x, onde a é diferente de zero, recebe o nome de função linear. E esse tipo de função só possui a origem como um intercepto. O esboço do gráfico da função y igual a x é uma reta inclinada em relação ao eixo x, com intercepto somente no ponto 0, 0. No caso particular, quando o meu valor a é igual a 1, a função é conhecida como função identidade. Uma função na forma y igual a x mais b, com a e b diferente de zero, denomina-se função linear afim. O esboço do gráfico de uma função linear afim é uma reta com x-intercepto no ponto menos b dividido por a, 0, e y-intercepto no ponto 0b. Vejamos como é feito o esboço do gráfico da função f de x igual 2x mais 2. As funções quadráticas são funções da forma f de x igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola com eixo de simetria paralela ao eixo do y. Se o coeficiente de x² for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Caso contrário, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. O y-intercepto da função é chamado de vértice da função quadrática. A interseção da parábola com o eixo x define os zeros da função. Para fazer o esboço do gráfico de uma função quadrática, basta analisar o valor de b² menos 4ac. Uma função polinomial é uma função da forma f de x igual a 0x elevado a n mais a1x elevado a n menos 1 mais reticências até a n menos 1 vezes x mais a n, onde todos esses coeficientes são números reais, com a zero é diferente de zero.
O esboço do gráfico de uma função polinomial é uma curva que pode apresentar pontos máximos e mínimos. Posteriormente, faremos esboços de gráficos dessas funções com auxílio de derivadas. Alguns exemplos de funções polinomiais é o caso da função constante, que é um polinômio de grau 0, a função linear, que é um polinômio de grau 1, e a função quadrática é um polinômio de grau 2. Uma função racional é uma função definida como quociente de duas funções polinomiais. É usual determinar que o domínio da função racional é o conjunto dos números reais menos os x-interceptos da função q. E a última função elementar que irei apresentar é a função módulo. A função módulo é uma função definida por partes, e ela é da seguinte forma: x quando x é maior ou igual que zero e menos x quando x é menor que zero. E este é o esboço do gráfico da função módulo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!